Beleza, pessoal, agora que vocês já tentaram resolver o desafio sozinhos, a gente vai discutir um pouco da minha solução aqui enquanto a gente for fazendo ela. E caso tenha algum detalhe que vocês tenham dúvida e eu não discuta aqui, o link do Telegram está na descrição do vídeo para vocês discutirem por lá. Beleza, pessoal, então aqui agora eu estou com o nosso Livebook de modelo, como eu já apresentei antes. Vamos começar a preencher aqui a nossa solução, exatamente como eu indiquei. Então a gente vai apagar esse trechinho de código. E se a gente lembrar da nossa especificação, o primeiro ponto que a gente precisa resolver é que a lista de e-mails pode ter e-mails duplicados e a gente não quer isso. Então, a gente vai pegar e remover as duplicadas dessa lista. Então, tem algumas formas de a gente fazer isso. A forma mais fácil é só a gente usar a função enum unique, que vai retornar os elementos únicos da lista, né? Então, a gente pode validar aqui enum.unique 1, 2, 2, 3. Se a gente rodar, a gente vai ver aqui que retorna só 1, 2, 3. Então, de fato, essa função vai resolver o nosso problema. Outra forma de resolver, que pode complicar um pouco as coisas mais para frente, seria a gente transformar isso num mapset. Então, mapset.new 1, 2, 2, 3 também mantém uma cópia de cada, mas a gente não tem mais uma lista, então a gente perde um pouco da ordenação. Então, por exemplo, se a gente for tratar aqui dos nossos casos de teste, pode ser que as coisas se retornem um pouco fora de ordem, embora a solução fique correta no final ainda assim. Então, vamos seguir aqui com enum unique. E agora a gente precisa lidar com a nossa lista de compras, né? Então, se a gente lembrar, a lista ela tem tuplas que representam o nome do item, a quantidade e o valor. Então, a gente precisa de uma função que receba uma lista dessas tuplas e retorne o nosso valor total para a gente poder seguir com o nosso cálculo. Então, vamos fazer isso. Uma função que retorna o valor total. Então, vou chamar de calculate total value, lista de compras. Eu vou fazer uma função privada aqui. E aí, pessoal, sempre que a gente está querendo transformar uma lista em um valor único, isso vai remeter à operação de reduce. Então, a gente pode usar o enum reduce ou a gente pode usar o for para resolver isso. Ou a gente pode combinar enum map com enum sum. Então, vamos olhar um pouquinho dessas três soluções agora. Então, a primeira solução seria a mais direta, que é usar o enum reduce. Então, a gente passa o nosso enumerable, no caso a lista, um valor inicial, e aí a gente vai receber uma função de dois argumentos, que recebe como primeiro argumento o item atual e como segundo argumento o acumulador. Então, a gente quer fazer o acumulador e somar com a quantidade e o valor unitário. Então, temos aqui a quantidade vezes o valor unitário. E aí eu vou transformar essa função aqui em função pública só para a gente poder validar. Então, se a gente pegar aqui calculate total value, a gente vai receber uma lista, por exemplo. Vamos pegar aqui do teste. Então, essa lista aqui. Tem uma banana que vale 1 centavo e 0 maçãs que valem 10 centavos. Então, cada uma. Então, o valor total aqui deveria ser 1. Teve um erro aqui, porque eu esqueci de referenciar o módulo.
Sempre é importante a gente referenciar as funções no namespace correto. Então, agora que eu estou chamando o módulo, a gente deve receber o valor 1 como resultado. A gente pode, por exemplo, colocar aqui mais 2 maçãs e vai para 21. E isso comprova que a gente está, de fato, com uma implementação correta. Eu vou comentar essa implementação agora para a gente ver como a gente faria com for. E vocês vão ver que o for é muito poderoso, porque a gente pode iterar sobre a lista, fazendo pattern matching, então a gente pode fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez ali em cima, para extrair de cada item a quantidade e o valor. Mas o for, ele aceita uma opção de reduce, que recebe um valor inicial, e aí agora o for vai esperar receber o acumulador aqui como se fosse um match de case. E aí a gente pode só fazer a mesma coisa que a gente fez ali no body da função de reduce. Se a gente rodar de novo, a gente vai ver que tem o mesmo resultado. Né? Então, tirar as funções aqui, volta para 1. Então, de fato, as duas implementações são equivalentes. E por último, se você não lembrava do reduce, da operação de reduce, a gente tem a combinação de map e sum. Então a gente pode pegar a lista, a gente faz um enum map para extrair a quantidade, o valor unitário. Agora a gente consegue calcular como se fosse o valor por entrada da lista, então quantidade vezes o valor unitário, e depois a gente pode somar isso tudo. E de novo, a gente também tem uma outra solução equivalente. Particularmente, eu acho que o reduce é a forma mais comum de resolver esse problema. Então, eu vou deixar essa forma aqui como sendo a nossa implementação oficial. Vou voltar a função aqui para a função privada, porque a gente não precisa ter ela exposta. Então, agora que a gente tem o valor total, a gente precisa calcular o valor por pessoa. Então, a gente tem que lembrar que a gente está tratando com valores inteiros, então a gente não pode ter valores fracionados. Então, se a gente está dividindo 3 por 2 pessoas, uma das pessoas vai pagar 2 e outra pessoa vai pagar 1. Se a gente está dividindo 4 por 3 pessoas, 2 dessas pessoas vão pagar 1 e uma dessas pessoas vai pagar 2. Dividir 5 nas 3 pessoas, vai ser 2, 2 e 1 e por aí vai. Então, a gente vai usar as funções div e rem para realizar a divisão e para calcular o resto da divisão. E com isso a gente vai ter tudo que a gente precisa para fazer essa distribuição de dinheiro. Então, o valor por pessoa é simplesmente div da quantidade de e-mails. Vamos colocar aqui quantidade de e-mails. É o length da lista. Então, é o valor total dividido pela quantidade de e-mails. E o resto é o rem desses mesmos valores. E agora que a gente tem esses dois números em mãos, a gente pode começar a realizar a nossa distribuição. O caso que o resto é 0 é tranquilo, a gente não precisa lidar com ele, né? Se a gente já tratasse aqui como se não tivesse resto, ia funcionar. Então vamos começar por isso. A gente precisa retornar um mapa relacionando os e-mails aos valores, né? Então a gente pode usar aqui map.new a gente pode pegar aqui map.new de aridade 2, que recebe um enumerable e uma função que vai mapear cada item desse enumerable. É a mesma coisa que a gente pegar, fazer um enum map e depois fazer um map new. Então, para cada e-mail,
a gente precisa retornar uma tupla. Essa função sempre precisa retornar uma tupla de chave e valor. Então, a gente vai retornar o e-mail como chave e o valor por pessoa como valor. E aí, com isso, a gente já está lidando com os casos em que tem resto zero. Então, a gente pode aqui compilar esse módulo. E agora a gente vai ver que esses dois primeiros casos aqui vão falhar, porque, embora a gente não esteja ultrapassando o nosso valor, como a gente não tem exatamente 3 de valor total, a gente vai ter resto na divisão e esse resto não vai estar sendo distribuído corretamente. Então, se a gente rodar aqui esse teste, a gente vai ver que logo o primeiro caso falhou e como deu um raise aqui, a gente não prosseguiu para os próximos, né? Então, ele esperava que o primeiro e-mail tivesse 1 e teve 0. Então, como que a gente faz essa distribuição do resto? Tem algumas formas de fazer. A forma mais simples é a gente mudar um pouco a estrutura disso aqui. Em vez de a gente fazer esse map new direto, a gente vai trocar para um pipe em que a gente vai primeiro fazer enum with index. E o enum with index, a partir do elixir 1.12, ele aceita receber uma função de aridade 2, que recebe o item e o índice. E a gente pode usar um truque. Como o resto ele sempre vai ser menor do que a quantidade de e-mails que a gente tem, porque se, por exemplo, a gente está dividindo 3 para 3, o resto é 0. Se a gente está dividindo 2 para 3, o resto é 2, por aí vai. Então, a gente pode comparar o nosso índice com o nosso resto. E se o índice for menor, a gente vai retornar o valor mais 1. E se não, a gente vai retornar só o valor direto. E agora sim, a gente precisa fazer o pipe disso aqui para map new. E isso vai transformar o resultado num map. Então a gente compila o módulo de novo, apertei Ctrl Enter aqui para rodar. Se a gente rodar agora de novo os nossos casos de teste, todos eles passaram. A gente pode executar um deles aqui manualmente para entender com calma aqui como que as coisas funcionam, né? Então a gente vê aqui que está retornando o valor certo, mas a gente pode colocar aqui um IO inspect para a gente ver o resultado do enum with index. E a gente também pode colocar aqui um IO inspect para ver a comparação do índice com o resto. E se a gente rodar de novo aqui, a gente vê que a gente está tentando distribuir 1 entre 3 e-mails únicos. Então, 1 dividido por 3 dá 0 com o resto 1. Então, para o índice 0, a comparação dá true, então a gente vai incrementar. E para todos os outros, a comparação vai dar false. E por isso que a nossa solução funciona para distribuir. Ah, mas eu queria fazer um pouco diferente, eu não queria depender dessa sacada matemática. Então agora a gente vai olhar aqui uma outra forma usando recursão para resolver esse problema sem a gente precisar ter essa sacada matemática de que o resto é sempre menor do que a quantidade de e-mails. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente vai precisar definir uma função que vai distribuir o resto.
Então a gente tem aqui o nosso map. A gente tem o nosso resto atual. E essa função ela vai ter várias clauses. Então a primeira clause, se o resto for 0, a gente só precisa retornar o nosso map. Se a gente ainda tem algum resto, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar modificar esse mapa de algum jeito e seguir com a nossa recursão, passando o mesmo map modificado com resto menos 1. Beleza, mas agora como que a gente tem que modificar esse map? Bom, a gente vai precisar também receber a lista de e-mails, porque a gente precisa garantir a ordenação. E aí, qual é a ideia? A gente vai pegar o primeiro e-mail da lista. Então, vamos pegar aqui e-mail e o tail da lista. E a gente vai inverter, colocar esse e-mail para o final aqui. Então, essa operação aqui não é a operação mais eficiente do mundo, mas para o nosso caso aqui funciona bem. E aí a gente vai pegar o nosso map, pegar o valor atual, representado por aquele e-mail específico. E aí a gente vai fazer um map put na mesma chave com o valor incrementado de 1. Então a gente está pegando o nosso mapa, incrementando 1 no e-mail atual, jogando esse e-mail atual para o final da lista e decrementando o nosso resto. E agora, com isso, se a gente comentar esse código aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode voltar para aquela implementação de map new, em que cada e-mail a gente associa ao valor por pessoa. E depois a gente passa para a nossa função, passando também a lista de e-mails e o nosso resto. E, a princípio, a gente tem agora uma outra solução equivalente para o nosso desafio. Se a gente rodar o nosso teste aqui, deu true, então, de fato, a solução é válida. Então, recapitulando, qual é a diferença dessa solução? A gente não está usando nenhum conceito matemático prévio, a gente está só usando código para resolver o problema. Essa que é a principal diferença. E tem um detalhe aqui, é que se a nossa lista de e-mails tiver vazia, a gente não está lidando com isso aqui. Mas o código, na verdade, já ia quebrar antes, porque nesse caso a gente ia estar fazendo uma divisão por 0. Então vamos presumir sempre que a lista está preenchida com pelo menos um e-mail. E aí tudo deve funcionar. A gente pode até testar aqui, chamando o nosso código. Passando apenas um e-mail. E está funcionando como esperado. Se a gente colocar aqui 2 maçãs, foi para 21, então funciona para um e-mail ou mais. E o último detalhe que eu queria chamar a atenção aqui é essa notação para definir a lista de e-mails. A notação chamada sigil, que a gente tem sempre til w. Então,
é o CIDIL que vai definir uma lista de strings. Então, a gente coloca palavras ou conjuntos de caracteres aqui separados por espaço, e é estritamente equivalente a gente fazer a mesma coisa que strings envolvendo esses conjuntos de caracteres. E, enfim, esse CIDIL ele também pode ser usado para definir listas de átomos, né? Então, seria mais ou menos assim. Você coloca esse Azinho aqui no final, que é como se fosse uma opção, um modificador para esse CIDIL, indicando que ele vai definir uma lista de átomos e não uma lista de strings. E só para deixar bonitinho aqui, vamos ver qual é esse warning que ele está avisando. Na linha 59. Porque nesse caso base a gente não está usando os e-mails. Então agora a gente está sem warning nenhum. Se a gente rodar aqui, o nosso código continua funcionando. Então a gente tem aqui algumas formas com algumas nuances diferentes para resolver esse nosso desafio. Vou só apagar esse inspect aqui para deixar o nosso modelo mais limpinho. E com isso a gente tem agora algumas implementações diferentes aqui que a gente pode escolher para a nossa resolução. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença novamente. Espero vocês no próximo módulo. A gente vai estudar bancos de dados, SQL e como que a gente interage com os bancos de dados usando o Ecto. Vejo vocês lá.